carinhosa, é legal, você é divertida. Você é muito bonita, te amo. Que coisa. Minha mãe é muito especial pra mim, ela tá dentro do meu coração. Porque ela me acolheu quando eu precisava, ela me acolhe quando eu preciso e ela me protege. Por cuidar de mim. A mamãe cuida de mim, faz carinho. Eu adoro o cabelo dela. Mãe, te amo, você é a melhor mãe do mundo. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Porque eu faz comigo que eu gosto. Brinca comigo. Por ter colocado eu no mundo. Obrigada, eu te amo. Beijo. Ela é uma pessoa muito especial pra mim. Ela trabalha, faz muitas coisas pra agradar a gente. E eu amo muito ela. Pra mim, ela é a melhor mãe do mundo. Muito. Eu adoro todas as minhas mães. Eu lembro minha mãe e minha vovó Leila e minha vovó Tia Maria. Um beijo, te amo, Dias das Mães. Eu e o Vitor amamos muito você, porque você é uma mãe muito dedicada, presta atenção em nós, dá atenção. Eu adoro você que você gosta de mim. Porque a senhora é minha vida, meu porto seguro, meu tudo, e eu te amo. Mãe, sabia que nem toda rainha tem uma coroa? Mãe, eu te amo porque a senhora, antes de me conhecer, a senhora já me amou. Te amo. Te amo. Te amo. Feliz Dias das Mães. Dia das Mães. A gente te ama. Beijos. Tchau. Feliz Dia das Mães. Eu amo vocês. E você, Mamãe, vovó Eliette, papai Maria, eu amo vocês. Fala uma Feliz coisa Dia que vo- das Mães. Fala assim, oi vovó, feliz dia das mães. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado por esse dia. por esse dia. Agradecemos Te agradecemos tudo que Ele deu. tudo que o Senhor deu. Cuida da mamãe, Cuida da mamãe, do papai e da mamãe. do papai e da mamãe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Amém. amém. Deus venha te abençoar muito. Eu te amo. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos com muita saudade de todos e também dos nossos cultos presenciais. Mas queremos que em breve estaremos todos juntos de novo. Durante esse tempo de pandemia, nós estamos orando por todos, crendo no agir, no poder de Deus, sabendo que tudo isso vai passar. Enquanto isso, nós podemos nos encontrar nos nossos cultos online e também nas nossas comunidades missionais. Sua participação é muito importante. Fica agora com a mensagem do pastor Mateus. Boa noite a todos. Deus abençoe.
obrigado a Rosângela pelo recado. Vocês são um casal muito querido, nós também estamos sentindo falta dos nossos cultos, das nossas celebrações. Bom, na semana passada nós começamos a série no livro de Ruth. Se você perdeu, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Igreja do Redentor Itajubá. Se inscreva lá também, que você vai receber as nossas mensagens, as nossas devocionais, e você pode assistir a pregação da semana passada. Mas deixa eu te relembrar rapidamente do que nós falamos no capítulo 1 de Ruth. Nós estudamos, nós vimos que no capítulo 1 de Ruth, que essa história de Ruth se passa no tempo dos juízes, um tempo na Bíblia onde o povo havia saído da terra da escravidão, passado pelo deserto e já estava inserido em Canaã, a terra da aliança de Deus, a terra que Deus tinha prometido a seu povo, a terra que manava leite e mel. Mas o livro de Juízes nos diz que naquele tempo não havia rei sobre Israel, não havia governo sobre Israel, e que cada pessoa fazia o que ela achava melhor, cada pessoa tomava a decisão que ela achava melhor. Então, como consequência do pecado do povo, chega fome sobre Belém. Chega fome sobre Belém. Belém, a casa do pão, não tem pão. Deus castiga aquela nação como uma forma de disciplina, de fazer aquela nação voltar ao Senhor, se arrepender. E a história então nos fala de Elimeleque, um homem que decide não aceitar aquela repreensão de Deus, e ele decide fazer o que ele achava melhor para ele e para sua família. Então ele pega sua esposa Noemi, pega seus 2 filhos e decide ir para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra hostil ao povo de Israel, uma terra que não era terra da aliança de Deus. Ele então decide se mudar para lá, e o texto nos fala que ele decide fazer isso por um tempo, ele não pretendia ficar lá muito tempo, e o que acontece, resumindo brevemente, é que Elimeleque morre, deixando somente seus 2 filhos com sua esposa Ruth. Os seus filhos se casam com mulheres moabitas, o que era contra a lei do Senhor, mas eles não haviam recebido uma herança espiritual, eles não haviam recebido um legado do seu pai, um legado espiritual. Eles se casam com moças ali da terra, e para piorar a história, esses 2 filhos de Noemi, eles morrem também. Então Noemi se vê com 2 mulheres, 3 órfãs dentro de casa, e a mulher naquele tempo não tinha como se sustentar. A situação dela se tornou dramática. Ela está numa terra distante, sem parentes, sem amigos, numa terra hostil, com 2 moças, e elas não têm como se sustentar. Então Noemi ouve falar que o Senhor voltou com provisão em Belém, e ela decide voltar para Belém, chama as suas noras, Orfa e Ruth, e fala: olha, eu estou voltando para minha terra, vocês por favor fiquem aqui, voltem para a casa de seus pais, vocês ainda são jovens, vocês podem se casar, vocês podem arrumar maridos, fiquem aqui, voltem para suas terras, para suas famílias. E Orfa, depois de relutar um pouco, ela decide voltar, mas Ruth faz uma linda declaração. Ela fala: Noemi, não insista comigo, você não está entendendo? Eu vou com você aonde você for, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ao contrário de Elimeleque, que fez, um judeu, que fez as escolhas que fez somente olhando as coisas temporais, as coisas visíveis, ele não olhou para as coisas espirituais, eternas. Ruth faz uma decisão não em vista do que era mais fácil para ela, certamente mais fácil para ela voltar para a casa dos seus pais e ficar na sua terra, mas ela escolhe as coisas eternas, ela escolhe trocar de Deus, trocar de povo, ela escolhe seguir a Javé. Deus de alguma forma miraculosa estava trabalhando no coração de Ruth. E aqui vai um conselho, o primeiro conselho: cuidado com as decisões que você toma, decisões fáceis, que muitas vezes nos trazem gratificação momentânea, rápida. Muitas vezes não são decisões que vêm para abençoar as nossas vidas. Muitas vezes não são decisões que vêm para nos aproximar de Deus. As decisões espirituais, eternas, elas são decisões baseadas em fé, em passos firmes, e muitas vezes exige muito mais de nós. Então, a gente voltando para a história, a gente lê no final do capítulo 1 que elas voltam
para Belém, bem no início da colheita da cevada. A gente vê a providência de Deus ali, o tempo que elas voltam. E você tem que entender que quando elas entram naquela cidade, elas chamam a atenção do povo. Não é como hoje, quando nós chegamos numa cidade, às vezes nem mesmo nossos vizinhos percebem que nós chegamos. Talvez 2 ou 3 vizinhos, mas naquele tempo as cidades eram pequenas e as pessoas percebiam facilmente aquelas novos habitantes, as pessoas novas que estavam chegando. Eu não sei se você já foi para uma cidade pequena, uma cidade de 1.000, de 500, de 2.000 pessoas, e quando você chega, você vê as pessoas abrindo a janela, olhando quem são aquelas pessoas, quem se mudou para cá. Não são como as nossas grandes cidades de hoje. Então, existe ali um falatório sobre Ruth e sobre Noemi, e é difícil esse caminho de volta, como nós falamos semana passada. Não é fácil. Para Ruth era uma situação muito difícil, porque ela estava indo para uma terra estrangeira, para uma cultura estrangeira, para um povo que ela tinha aceitado em seu coração, mas que o povo ainda não tinha acolhido a ela. Mas para Noemi, se você pensar, ainda era muito mais difícil, porque certamente ela teria que ouvir perguntas como: o que aconteceu em Moabe? As coisas não deram certo lá? Cadê o seu marido, Elimeleque? E os seus 2 belos filhos? Cadê eles? Ter que falar dos nossos traumas, ter que reconhecer a nossa culpa, não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. E o caminho de volta para Deus e para o povo de Deus, a gente sabe que muitas vezes é um caminho duro e difícil. E muitas vezes nós, como povo de Deus, hoje, trazendo para os dias de hoje, nós somos talvez como aquelas pessoas da história que começaram a fazer comentários. E os nossos comentários, muitas vezes, quando nós estamos recebendo pessoas que estão voltando, viu? Se deu mal. Eu falei que não era para entrar nesse relacionamento. Eu sabia que ia dar nisso. E a nossa atitude não deveria ser assim. A nossa atitude deveria ser como do pai do filho pródigo, que recebe de braços abertos, sem pergunta, e fala: vinde, né? Vamos festejar um filho que estava perdido e voltou, pois nós sabemos que um dia nós também fomos aceitos. Então essas 2 mulheres, elas voltam, elas chegam em Belém, e elas têm a esperança de ali encontrar favor, ali elas encontrar aceitação, elas desejam encontrar inclusão, elas desejam encontrar graça diante daquele povo. Toda vez que nós fazemos alguma mudança, nós temos essas expectativas. As mudanças carregam conosco essas expectativas de um tempo novo, de um tempo melhor. Noemi e Ruth queriam deixar aquele passado para trás. Então o texto começa nos dizendo que, no versículo 1, que Noemi tinha um parente por parte do seu marido. Era um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã, à família de Elimeleque, e se chamava Boaz. O texto então começa apresentando no versículo 1 da sua Bíblia, no capítulo 2, Boaz, um homem rico, um homem influente, um homem que era familiar de Noemi por parte do seu falecido marido Elimeleque. E aí as duas provavelmente se encontram ali na sua habitação, na sua casa, e elas não têm provisão, elas não têm o que comer. E o texto então nos diz que Ruth vira para Noemi e fala: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Certamente nesse momento, ou talvez no caminho de volta para Belém, Noemi tinha comentado com Ruth sobre uma lei que existia em Belém. Muitas vezes, quando nós estamos voltando para a nossa terra, quando nós saímos da nossa terra, nós reclamamos, mas quando nós voltamos, nós muitas vezes nos lembramos das coisas boas. E talvez uma das coisas boas que Noemi se lembrou é que existia uma lei entre o povo de Deus, que foi dada pelo próprio Deus, quando Deus dá a terra ao povo, e Deus fala: ser os proprietários da terra. Essa lei está em Levítico. A lei era o seguinte: proprietários de terra, quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da terra, não colham até as extremidades das lavouras, nem ajuntem as espigas que caírem no chão quando vocês estiverem colhendo. Você está colhendo, caiu, deixa as espigas ali.
Também não passem 2 vezes pela sua vinha, passa uma vez só, não volta para pegar mais, nem apanhe as uvas que tiverem caído. Deixem-na para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, que lei que o Senhor havia dado ao seu povo. Em última análise, a terra não pertencia ao povo, a terra era um presente de Deus, e a terra pertence a Deus. Não é assim que o salmista fala no Salmo 24? A terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Então era um desejo de Deus de que quando o povo fosse colher, que eles não tivessem mesquinharia, que eles colhessem uma vez e o que caísse ficasse no chão, e o que eles não conseguissem colher ficassem ali para que o estrangeiro e o necessitado pudessem pegar. Então Noemi havia compartilhado com Ruth sobre essa lei, e nós precisamos reconhecer, gente, que tudo que nós temos, o nosso trabalho, as nossas posses, o nosso dinheiro, não é nosso. Em última análise, ela é de Deus. É Ele quem nos dá a provisão, é Ele quem nos dá o sustento diário. E essa era uma lei divina que todos em Israel deveriam obedecer, todos. Mas lembre-se que nós estamos vivendo no tempo de Juízes. E qual que é o lema de Juízes? Cada um fazia segundo o que desejasse, cada um vivia de acordo com as suas verdades. E eis o porquê de Ruth falar, né? Se alguém, no campo de alguém que me permitir, no campo onde eu achar favor. Infelizmente, essa parecia ser uma prática que não era mais observada entre o povo de Deus. E Ruth sabia que ela era uma estrangeira. Ao mesmo tempo que ela tinha, né, esse privilégio, ela sabia que ela estava numa terra estranha. Então o texto começa nos dizendo assim: então ela foi recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou junto na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então Ruth vai. E é importante ressaltar a ironia que o autor continua usando quando ele diz que casualmente ela vai parar justo no campo do homem que havia sido apresentado no versículo 1, lembra? Gente, os judeus não criam e não creem em casualidade, mas principalmente os judeus daquela época, eles não criam na casualidade, eles creem que Deus está governando tudo o que acontece no mundo. Assim como o cristão também não crê em coincidência, cristão não crê em horóscopo, cristão não vê astrologia. Nós cremos que existe um Deus que governa todas as coisas. E era como se o autor do livro estivesse dizendo, e casualmente, por acaso, ela cai justo no campo do parente de Noemi. E eu quero destacar com vocês aqui algumas atitudes de Ruth diante das adversidades. Porque Ruth, gente, havia perdido seu marido, ainda jovem. Ruth estava com uma sogra, provavelmente depressiva, um peso morto sobre ela. E Ruth estava numa terra estranha, numa terra que era totalmente nova para ela. E para piorar, eles mal tinham o que comer. E Ruth não perde tempo murmurando. Ruth também não fica esperando a boa vontade de outras pessoas. E Ruth nem começa a alimentar os sentimentos de autocomiseração. Poxa, ninguém me ajuda, nossa, eu estou sozinha aqui, olha o que está acontecendo comigo, Deus está contra mim. Ela decide fazer o que ela pode, por ela e por Noemi. E no versículo 7, quando Boaz chega e pergunta quem é aquela moça, um dos trabalhadores, ele fala assim, essa moça chegou, é uma moabita, ela chegou cedo, pediu permissão, e desde que ela chegou, ela está de pé trabalhando, ela só se sentou um pouco no abrigo. Ela impressionou aqueles trabalhadores com a forma, com o afinco que ela trabalhava. Ruth trabalhava duro, Ruth não fazia corpo mole. E o que nós podemos aprender com a atitude de Ruth nesse texto? A primeira coisa, gente, é que ela confia na soberania de Deus, mas ela sabe que ela tem que fazer a sua parte.
Se eu e você, se nós queremos algo, se nós almejamos algo, se nós queremos crescer dentro da nossa carreira, se nós queremos ter um salário melhor, se nós queremos passar num concurso, se você que é jovem deseja passar num vestibular, você deve confiar na soberania de Deus, sim. Mas você tem que fazer a sua parte com afinco. Você tem que estudar, fazer o melhor que você pode. Você deve se dedicar ao seu trabalho, ser um bom funcionário, conhecer mais do seu trabalho, fazer com zelo. Não adianta jogar na conta da soberania divina, se Deus quiser, eu vou crescer na minha empresa. Não, você tem que trabalhar duro, você tem que se empenhar, você tem que fazer cursos, você tem que se desenvolver. A acomodação de esperar que alguém venha e resolva as suas questões, as minhas questões, essa acomodação não é bíblica. Assim serve também para outras áreas da nossa vida. A soberania de Deus, a responsabilidade humana, também serve para casamento. Muitos homens muitas vezes ficam sentados esperando que Deus vai mandar uma companheira para ele, e não se preparam, não cuidam do seu visual, não se preparam espiritualmente para que sejam homens piedosos que vão cuidar bem da sua casa, não se preparam financeiramente, arrumando um bom trabalho. Existia um movimento um tempo atrás de escolher esperar, Esperar no certo sentido é bom, você não se precipitar, mas mais do que esperar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos escolher nos preparar para aquilo que nós desejamos para a nossa vida, confiando que enquanto nós estamos trabalhando, Deus também está trabalhando através da provisão dele. A segunda atitude que Ruth nos ensina é que todo trabalho é digno. Culturalmente e socialmente existem profissões que são mais nobres e que têm mais destaques do que outras, mas segundo a visão bíblica, segundo a Bíblia, o trabalho é uma dádiva de Deus ao homem. O trabalho faz parte do mandato de Deus ao homem lá na criação. Por isso, meu amigo, minha amiga, não reclame nas segundas-feiras, quando você acorda para trabalhar e coloca a culpa em Adão. A culpa é de Adão, se não fosse Adão eu não estaria tendo que trabalhar duro assim hoje. Não se engane. Deus já havia dado o trabalho a Adão antes da queda. Deus havia falado para ele cuidar e proteger do jardim. O que aconteceu é que pós-queda existe o suor do trabalho, um esforço extra no trabalho. Por exemplo, o trabalho de cuidar de uma casa, por menos reconhecido que seja, você senhora, você que cuida da casa, ele é digno, ele é muito digno. O trabalho de limpeza, ele é um trabalho tão digno quanto o trabalho de um médico, quanto o trabalho de um advogado, quanto o trabalho de um engenheiro. Não existe classe de trabalho na Bíblia. Existem sim diferentes vocações. E talvez em meio à crise que nós estamos vivendo, talvez uma das consequências futuras, nós sabemos que vai ser muitos desempregos, e a gente sabe que isso pode ser uma consequência, nós oramos para que não, mas isso pode acontecer. Talvez em algum momento você vai se achar, descobrir ou perceber que você vai precisar exercer uma outra profissão, que talvez não seja a profissão pela qual você se preparou por anos, que você esteja acostumado a fazer, e nós temos que estar dispostos a trabalhar em qualquer área, sabendo que todo trabalho é digno, todo trabalho que está de acordo com a vontade de Deus, ele é digno. Não existe trabalho mais digno e menos digno. Então essa segunda lição que Ruth nos dá, ela foi catar espiga, e ela não murmurou por isso. Ela foi pegar sobra, e ela não murmurou por isso, porque a provisão dela viria dali. A terceira lição que a gente aprende com Ruth é que sempre é tempo e sempre existe local para recomeçar. Quantas mulheres já não passaram pelas situações que Ruth passou? Por essa situação, em um certo momento da sua vida, seus maridos falecerem, seus provedores muitas vezes abandonar o lar, e elas se verem tendo que se adequar, se preparar para um mercado de trabalho, para cuidar da sua casa, para prover, e muitas se tornaram mulheres empreendedoras. Muitos acharam uma profissão e fazem coisas hoje que amam.
Gente, cada raiar do sol, cada amanhecer é uma nova oportunidade que Deus nos dá para recomeçar. E por sabermos que Deus nos sustenta, por sabermos, o cristão, por saber que por trás de todas as coisas existe um Deus que está trabalhando no nosso sustento, como Jesus falou, nós podemos fazer, empreender coisas novas com o coração descansado, sabendo que a provisão final de Deus, a provisão final da nossa vida vem de Deus. A quarta lição é que Ruth viu uma oportunidade na adversidade. Ela soube da lei, dessa lei que existia, e ela viu oportunidade para a sua provisão. Momentos de crise são momentos onde nós precisamos olhar além do que as pessoas estão vendo, nós precisamos olhar além, nós precisamos ver oportunidades de Deus na nossa vida. Quantas pessoas talvez não descobrirão uma nova profissão, um novo jeito de trabalhar? Quantas pessoas não crescerão nas suas carreiras nesse tempo? Momentos de crise, a gente está vendo as pessoas se reinventam, descobrem novas maneiras, né, de trabalhar, de conseguir seu sustento. Nós lá em casa, nós tínhamos o costume de ir à feira nas terças-feiras e gostávamos da barraca do Pelé, uma barraca de pastel, talvez alguns irmãos conheçam. E com toda essa questão da pandemia, as barracas saíram da feira, né? Infelizmente, mas nós entendemos isso. E um dia nós estávamos com vontade de comer pastel e nós procuramos e descobrimos que a barraca do Pelé agora faz delivery. Eles se reinventaram nesse tempo, eles não faziam isso. Eles tiveram que se adequar para uma nova forma. Nós precisamos ver oportunidades no meio das adversidades. Nós não podemos somente olhar e falar, ó céus, ó terra, está tudo contra mim. Nós precisamos ver as adversidades e falar, como eu vou me reinventar nesse tempo? Como eu vou reinventar minha profissão nesse tempo? Como eu posso me adequar ao tempo que nós estamos vivendo? E a quinta lição é que o trabalho é meio para abençoar outros. Nós podemos aprender com Ruth nessa história que o fim do nosso trabalho nunca é somente para nós mesmos. O fim do nosso trabalho é glorificar a Deus. Nós não devemos trabalhar somente pelo lucro, nós não devemos trabalhar somente para acumular. Você já pensou que o seu trabalho muitas vezes é a forma pela qual Deus responde às orações das pessoas? Você já parou para pensar que muitas vezes orações de pessoas são respondidas através do seu trabalho, através da sua provisão? Pessoas que estão pedindo pelo pão, pessoas que estão pedindo por pão, por sustento. Muitas vezes Deus vai usar a soberania de Deus, Ele usa pessoas, e o seu trabalho, a nossa generosidade pode ser a resposta de Deus para a oração das pessoas. Às vezes, a melhor demonstração do cuidado soberano do Senhor se dá por intermédio de pessoas chaves específicas que Deus coloca nas nossas vidas. Boaz, o homem que é nos apresentado nessa história, ele sabia disso. Ele era um homem rico e influente, mas ele sabia se deixar usar como instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Boaz, ele é rico não somente materialmente, fisicamente, ali com muito dinheiro, mas ele é rico também em boas obras. Aquilo que Tiago fala, Paulo fala, seja rico em boas obras. Quando Paulo ele fala com Timóteo, ali na primeira carta aos Timóteos, ele fala assim: Timóteo, preste atenção, ordene essas coisas aos homens ricos da sua igreja. E ele começa falando assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que eles não sejam arrogantes, nem ponham suas esperanças nas incertezas da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Primeira ordenança que Paulo fala para que Timóteo faça aos ricos: ordene aos ricos no presente mundo que eles não sejam arrogantes, que ele não coloque as suas esperanças no dinheiro, mas em Deus, que provê para eles o que eles precisam. E aí ele continua: ordene-lhes que pratiquem o bem.
Paulo não fala, peça a eles que praticam o bem. Ordene aos crentes que são abastados, que são ricos, que têm dinheiro. Ordene a eles que sejam ricos em boas obras. Como? Sendo generosos e prontos a repartir. Esse é Boaz. É desse homem que o texto vai girar em torno hoje. Boaz, um homem rico em boas obras. Não somente um homem rico financeiramente, com muitas posses, mas o rico em boas obras. E Paulo fala, eles fazendo dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a vida eterna. Paulo está falando, peça para que eles não acumulem aqui na terra, como Cristo disse, porque aqui o tesouro é corroído, a traça corrói. Peça para ele que eles acumulem tesouros nos céus. Como eles farão isso? Sendo ricos em boas obras, sendo pessoas generosas, sendo pessoas prontas a repartir. E Boaz, se você ler o texto, ele não se parece com alguém arrogante. A gente sabe que a arrogância não é única dos ricos, mas, se nós formos sinceros, nós vemos que muitas vezes ela está entre os ricos e os poderosos, aquela arrogância, aquele sentimento de que eu estou acima dos outros. E esse parece que não é o seu sentimento de Boaz. Quando ele chega no texto, ele sauda os seus funcionários da seguinte forma. Isso é lindo, gente. É algo simples, mas é lindo. O Senhor esteja com vocês. Boaz não chega na plantação, Boaz não chega ali e fala assim, por que vocês não trabalharam? Por que vocês não fizeram mais? Por que vocês não só fizeram isso, incompetentes? Olha a sujeira que está aqui. Boaz chega e ele sauda os seus funcionários da seguinte forma: o Senhor esteja com vocês. E ele não faz isso como algo mecânico. Parece não ser algo mecânico, porque é recíproco. Os seus funcionários, então, os seus servos lhes respondem: o Senhor te abençoe. E aqui, no livro de Emílio Garafo, sobre Ruth, ele coloca uma nota de rodapé, fazendo um conselho às moças, que eu acho que é muito válido. Ele está falando: moça, você que está procurando um homem para se casar, perceba como esse homem trata os seus funcionários, se ele é um patrão, se ele tem subordinados. Se ele não é, perceba como ele trata um porteiro do prédio, perceba como ele trata o garçom no restaurante, perceba como ele trata os mais simples. E é um conselho muito válido, porque a gente vê a forma como esse homem trata os seus funcionários, é algo belo. Isso vai revelar muito do caráter de Boaz, isso revela muito do nosso caráter também. E Boaz, ao chegar, saudar os seus funcionários, ele então olha e vê uma moça nova, uma moça da qual ele não conhecia. Ele vira para os seus funcionários e fala: de quem é essa moça? A quem ela pertence? Porque naquele tempo as mulheres ou pertenciam aos seus maridos ou aos seus pais. Então ele fala: de quem ela é, com quem ela é casada? De quem ela é filha? Então, como nós vimos, os funcionários a apresentam como a moabita que havia deixado a sua terra e havia voltado com Noemi, que era parente de Boaz, e que havia arriscado a sua vida vindo para uma terra estranha. E agora estava ali, ela havia chegado cedo, e ela estava ali buscando de alguma forma sustento para si e buscando sustento para sua nora Noemi. E isso impressiona Boaz. Então ele se aproxima de Ruth, ele vai até Ruth e carinhosamente ele fala assim: minha filha, deixa eu te dar alguns conselhos. Ruth nem conhecia Boaz, mas ele vai até ela e fala: minha filha, deixa eu te dar alguns conselhos. Preste atenção, não vá para nenhuma outra lavoura, nem se afaste daqui, fique aqui com as minhas servas. Olha, deixa eu te dar um outro conselho. Está vendo onde que esses homens estão ceifando? Vá atrás deles junto com as moças. Parece que Ruth, ela deve ter chegado, deve ter ficado em outro local. Ele fala: não, fique junto com elas, porque aqui vai cair mais espigas. E ele continua: eu vou dar ordem para que ninguém toque em você. Estranho isso, né? Mas a gente se lembra que em Juízes cada um fazia o que desejava. Se você ler Juízes 19, você vai ver as atrocidades que o povo de Deus faz com uma mulher, com uma concubina. Estupram ela a noite inteira e deixam morta, jogam ela na porta de sua casa. O
povo nessa época vivia cada um fazendo o que achava melhor. Então então Boaz fala: eu vou dar ordem para que ninguém toque em você, para que nenhum homem moleste você. E mais, quando você tiver sede, beba água do pote dos rapazes. Então Ruth, ela acha graça aos olhos de Boaz, e Ruth, ela fica sem entender aquela situação. E o texto fala que ela cai com o rosto em terra, ela se prostra, ela cai com o rosto em terra e exclama: por que eu achei favor aos teus olhos? Por que você está se importando comigo, uma estrangeira? Isso é interessante, porque Ruth não tinha aquele sentimento de as pessoas precisam me valorizar, as pessoas precisam ver quem eu sou. O sentimento de Ruth durante todo o livro era um sentimento de: por que as pessoas se importam comigo? Eu não estou pedindo nada demais. E essa foi a resposta de Ruth para Boaz: por que você está fazendo isso tudo comigo? E Boaz então responde que é devido ao fato de tudo que ela estava fazendo pela sua sogra, deixando para trás a sua terra natal, deixando para trás a sua família, arriscando viver, como nós falamos, numa terra estrangeira. E parece haver aqui, se você percebe ao você ler o texto, leia o capítulo 2, eu espero que você esteja lendo o livro de Ruth, parece que havia já uma intenção de Boaz por aquela jovem. Mas o interessante é que o que chama a atenção de Boaz para Ruth não é a parte física, não é a beleza dela, mas é a piedade de Ruth. E pessoas piedosas, elas se impressionam com a piedade em outras pessoas. O que chamou a atenção então de Boaz em Ruth foi a piedade daquela mulher, as escolhas que ela fazia de não buscar somente o seu próprio bem. Homens solteiros, agora o conselho é para vocês: o que você procura, o que você vê quando você está olhando para uma mulher que pode ser sua futura esposa? Se tudo que você vê é físico, se tudo que você consegue olhar é uma beleza física, é só isso que você vai conseguir ver. Em que ponto a piedade dessa mulher, a vida que ela tem com Deus, a renúncia que ela tem em relação às coisas do mundo, em relação aos outros, renunciando, buscando o bem dos outros, em que ponto isso entra na sua lista de atrativos? Não estou falando que beleza física não conta. Claro que quando nós olhamos procurando uma esposa, nós nos atraímos pela beleza física, mas isso não deve ser o primeiro ponto da sua lista. E para nós casados, o que nós estamos procurando fomentar na vida das nossas esposas? Será que quando nós olhamos e nós falamos: nós precisamos fazer com que nossas esposas cresçam, será que nós olhamos simplesmente pensando somente na forma financeira, na beleza, no físico, ou será que nós também colocamos a piedade entre uma dessas coisas como prioridade? Então, voltando para o texto, Boaz então continua falando com Ruth, e ele pede algumas bênçãos do Senhor sobre aquela jovem, e ele fala assim: que o Senhor te retribua por tudo que você tem feito, que Deus te abençoe por tudo que você tem feito, e que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que coisa linda! Os judeus, eles tinham um grande orgulho, um grande prazer em comparar os cuidados de Deus sobre a nação de Israel como uma galinha que estende as suas asas sobre as suas crias, sobre a sua proteção. E Boaz aqui, o que ele está fazendo? Ele está colocando Ruth, uma moabita, uma estrangeira, sobre as bênçãos, sobre a proteção de Deus. E ele está falando que o nosso Deus, que o mesmo Deus que acolhe Israel, que cuida de Israel, que Ele também abençoe você. Ele entendeu o princípio que Deus desejava para Israel, de que eles fossem uma nação que se tornassem exemplo para as nações ao redor e acolhessem em missão essas nações. E quando as nações olhassem a bondade de Israel, elas desejassem servir ao mesmo Deus que Israel servia. E Boaz aqui ele está fazendo isso.
Ele entendia que as bênçãos que Deus desejava para Israel não era somente para Israel, mas era para que as nações ao redor pudessem experimentar também. Então as palavras de Boaz, elas animam, elas encorajam Ruth. As palavras de Boaz trazem esperança àquela moça que provavelmente estava lutando para ter algum tipo de esperança. E aí eu te pergunto, o que as nossas palavras fazem com as pessoas ao nosso redor? Será que as nossas palavras levantam ou as nossas palavras têm abatido as pessoas ao nosso redor? Paulo, ao falar aos Éfesos, ele fala assim, que não saia da sua boca, algumas versões falam nenhuma palavra torpe, e os crentes resumem a isso somente a palavrão, né, as palavras más, mas esse texto é muito mais profundo que isso. Outras versões vão falar assim, que não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comuniquem graça aos que ouvem. Boaz falou ao coração de Ruth, Boaz animou. Será que as nossas palavras estão levantando, animando as pessoas, ou será que as nossas palavras, como Paulo fala, estão causando destruição? Nós estamos vivendo dias de total desesperança para muitas pessoas, dias onde as pessoas estão com o coração pesado, dias onde as pessoas estão procurando uma esperança. Quais as palavras que nós temos levado às pessoas ao nosso redor? Nós precisamos comunicar palavras cheias de graça. Nós precisamos comunicar palavras que sejam agradáveis, que edifiquem as pessoas. E mesmo quando nós precisarmos dizer verdades duras, preste atenção, essas verdades precisam ser ditas com graça e com amor. Essas verdades, as mesmas verdades duras, precisam ser ditas com graça e com amor. Então que as pessoas, ao ouvir as nossas palavras, que possam se falar como Ruth, as suas palavras me animaram, as suas palavras me levantaram. Nós temos as boas novas do Evangelho para comunicar com as pessoas. Nós precisamos comunicar ao mundo que Deus está governando sobre todas as coisas, que também debaixo das asas de Deus há espaço para a provisão dos que estão longe, para a proteção dos que estão longe. Nós precisamos comunicar ao mundo que Deus está restaurando todas as coisas, que em Cristo elas têm perdão dos seus pecados. Nós temos essas boas novas nas nossas mãos, nas nossas bocas. Que as nossas palavras sejam temperadas, que as nossas palavras comuniquem graça, que as nossas palavras levantem as pessoas ao nosso redor. Então Boaz pede para que o Senhor retribua ela por tudo que ela estava fazendo pela sua nora, pela sua sogra. E o interessante é que Boaz faz essa oração ao Senhor pedindo que ele retribua, mas ele mesmo se deixa usar como uma resposta para a sua oração. Boaz tem fé e Boaz tem obras. Ele vai além da lei. Generosidade é ir além do que a lei nos pede, é ir além daquilo que nos é pedido. Então chega o momento da refeição e Boaz faz um convite especial. Ele chama Ruth para a mesa. Ele chama Ruth para compartilhar aquela refeição. Uma estrangeira comendo à mesa com os judeus. Uma estrangeira sendo colocada, sendo incluída no meio do povo de Deus. Nós temos que entender que compartilhar uma refeição para os judeus, especialmente naquele tempo, não era algo que ele fazia como nós quando vamos a um shopping, a um centro comercial e sentamos e do lado tem várias pessoas que nós não conhecemos e é meio estranho, mas ok, né? Vamos lá, tem que comer assim. Compartilhar uma refeição para o judeu era algo muito inclusivo, era algo muito, de uma certa forma, muito sagrada a refeição. E Boaz ali inclui aquela mulher. Ele fala para ela, olha que venha. Provavelmente Ruth ali estava com pouca comida ou quase nada. Ele fala, olha, venha, pegue o pão aqui, molhe no vinagre, coma. Ainda mais, ele serve grãos tostados para ela. Esses grãos que Ruth guarda, e quando ela se encontra com Noemi no final do capítulo 2, esses grãos ainda sobram, e Noemi ainda pode se fartar daqueles grãos que Boaz deu para ela durante essa refeição. Generosidade, gente, gera generosidade. E ele não para por aqui.
Quando Ruth se levanta, a gente já está encaminhando para o fim. Quando Ruth se levanta ali da mesa, da refeição, e ela vai trabalhar, ele chama os seus servos e ele fala assim: olha, mesmo que ela venha recolher os feixes, recolher entre os feixes, o que não era permitido na lei, né, nessa lei do Senhor, mesmo assim, deixe ela fazer. Ou na verdade que não era pedido, né? Mesmo assim, deixe que assim ela faça. E mais do que deixar que ela faça, quando vocês estiverem recolhendo as espigas, joguem algumas espigas propositalmente para que ela possa pegar. Gente, quanta graça, quanta generosidade desse homem, como nós precisamos aprender com ele, como eu preciso aprender com esse ato de generosidade. O resultado é que no final do dia, ali pegando somente as sobras, Ruth havia colhido ao equivalente ao salário de um trabalhador daquele tempo, ao salário de 1 mês e meio, num único dia, pegando sobra. O que nós podemos aprender com Boaz? O que nós podemos aprender com Boaz, já que nós aprendemos algumas coisas com Ruth? Primeira coisa, Boaz foi contracultural. Ele vivia num tempo onde cada um fazia o que achava certo. Ele vivia num tempo onde cada um fazia o que achava melhor, mas ele não se amoldou à cultura do seu tempo. Ele vivia de forma contracultural. Por quê? Porque ele não obedecia os mandamentos do Senhor. Ele era um homem piedoso, vivendo em meio a homens maldosos, a homens que viviam somente buscando seus próprios interesses. E viver de acordo com a palavra de Deus, isso a gente vê em toda a Bíblia até aqui, sempre redundará em uma vida, uma forma de vida contracultural. Se a cultura da época era não permitir que as pessoas pegassem no campo para que você pudesse ter um lucro maior, Boaz fala assim: não, eu quero obedecer a palavra de Deus. Ele não trabalhava somente pelo lucro, ele se importava pelo estrangeiro, ele se importava pelo necessitado. Boaz foi contracultural. Boaz foi inclusivo. E a primeira parte de nós sermos inclusivos é nós percebermos as pessoas. Não percebemos, não procurarmos saber por curiosidade, mas quando Boaz chega e pergunta, ele percebe aquela mulher, ele pergunta sobre a história dela. Nós sabemos sobre as histórias das pessoas, sobre o que elas estão passando, sobre as suas dificuldades, sobre os seus desafios, nos importarmos com as pessoas. Boaz, ele se importou com Ruth, ele procurou saber dela. Uma estrangeira, viúva, vivendo em meio a um povo que não era seu povo, e ele inclui ela, ele traz ela para perto. Nós queremos ser uma igreja para todos. Isso está no nosso boletim, isso está sempre nas nossas falas. E se nós queremos ser uma igreja para todos, nós precisamos, em primeiro lugar, nos importar e perceber as histórias das pessoas ao nosso redor. Se você só consegue olhar para as suas necessidades, se você só consegue olhar para o seu eu, você vai ser incapaz de perceber o que as pessoas estão passando ao seu redor. Você vai ser incapaz de perceber o sofrimento das pessoas, as histórias das pessoas, porque tudo que você consegue olhar é o seu eu, é as suas necessidades. Eu te desafio, assim que nós voltarmos, assim que esse tempo de pandemia passar, quando nós pudermos ter as nossas comunhão novamente, que você chame pessoas para comer com você, que você chame pessoas à mesa, pessoas que estão longe, pessoas que estão voltando, fazendo esse caminho de volta. Inclua essas pessoas, percebam as pessoas que estão chegando na nossa comunidade, percebam as pessoas que estão longe, convidem elas, falem: olha, debaixo das asas do Senhor existe proteção, existe provisão para você também, existe boas novas para você. Boaz foi inclusivo, Boaz foi generoso, ele não foi mesquinho, ele não se importou em ter uma colheita um pouco menor. Ele poderia ter pego aquilo lá era mais dinheiro para ele, aquilo lá era mais sustento para ele, mas ele entendia que obedecer à lei do Senhor era a prioridade. Ele obedecia, que obedecer à lei do Senhor tinha maior importância, e ele queria abençoar os necessitados. Boaz foi benevolente. Boaz foi além do que a lei pedia. Ele somente precisava deixar Ruth entrar e colher. Era o que ele precisava fazer. Se ele deixasse Ruth pegar algumas espigas, ele já tinha feito o que a lei lhe pedia. Mas ele não age baseado
simplesmente na lei de forma seca. A lei me manda isso, eu faço isso. Mas ele age baseado na lei do amor. Ele consegue ver o Espírito por trás da lei. Ele consegue ver o Espírito de Deus ao fazer aquela lei. Lá em Levítico, ao dar aquela lei, ele sabe que Deus está pedindo muito mais do que você fazer, cumprir aquilo lá. O Espírito por trás da lei é o Espírito de um Deus gracioso, é o Espírito do Deus que se move o tempo todo na Bíblia pelo órfão, pela viúva, pelo pobre, pelo estrangeiro. É o Espírito de um Deus que se preocupa com o necessitado. E ele passa mal, que Deus ama. Ele passa a perceber que obedecer a lei simplesmente por obedecer não é o que Deus deseja. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela não é história de homens isolados. Nós sabemos que a Bíblia tem um personagem principal. E esse personagem principal é Cristo. Nós sabemos que Boaz é uma sombra do Cristo que viria muito tempo depois. Boaz, ele é de Belém. E isso a gente vai descobrindo no decorrer da história, né? Boaz é de Belém. Cristo vem de Belém. Cristo é o nosso Boaz. Cristo é aquele que nos aceitou. Cristo é aquele que nos incluiu. Cristo é aquele que nos chamou para perto. Cristo é aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Cristo é aquele que tinha toda a riqueza, não alguma riqueza, não um pouco de riqueza, não um pedaço de terra. Cristo é o dono de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Cristo é o dono de tudo que existe, e ainda assim, Ele se importou conosco. Ele nos trouxe para perto de si. Ele se fez o menor, mesmo em sendo maior. Nós sabemos que tudo existe por causa dele, por causa de Cristo. Cristo, mesmo sendo Cristo, é nosso Boaz. Cristo é aquele que nos aceitou. Cristo é aquele que nos incluiu. Cristo é aquele que nos chamou para perto. Nós éramos como essa estrangeira, numa terra estranha, necessitados, pobres, miseráveis, e Cristo com amor nos incluiu. Cristo com amor nos resgatou. Cristo com amor nos trouxe para perto. Cristo nos trouxe para a mesa. Cristo nos chamou para ser parte do seu povo. Nós que nem éramos povo, nós que nem tínhamos um Deus, nós que estávamos sem esperança nesse mundo, Cristo nos chamou para perto. Você já pensou aonde você estaria sem Cristo? Cristo, dono de todas as coisas, não um dono de algum pedaço de terra. Cristo que é dono de toda a criação. Esse Cristo é o nosso Boaz. Ele é o nosso resgatador. Ele não deu somente uma sobra da sua terra, Ele deu a sua própria vida por nós. Ele entregou a si mesmo o seu corpo por nós, para que nós pudéssemos fazer parte do seu povo, para que nós pudéssemos comer da sua mesa. Cristo nos incluiu na sua mesa. Nós ceiamos hoje fazendo isso em memória de Cristo. E a Bíblia fala que um dia, no final de todas as coisas, haverá um grande banquete, uma grande festa. Todos nós pertencemos à sua família, iremos festejar as bodas do Cordeiro. É maravilhoso a gente pensar nisso. Cristo é o nosso Boaz, que nos redime com mão forte e que nos chama do seu povo e que nos faz seus. Eu quero orar te convidando a agradecer por esse Cristo, a entregar sua vida a esse Cristo, a confiar os seus caminhos a esse Cristo, porque Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele vai além do que a lei lhe pedia. Ele se entrega, Ele se entregou por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa história, Pai. Nós te agradecemos porque através da vida de Ruth, de Boaz, nós podemos ver o trabalhar do Senhor na redenção da história dos homens. Nós te agradecemos porque o Senhor tem trabalhado através dos séculos, Pai, para a restauração de todas as coisas. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos enviou o seu próprio Filho, Cristo, nosso resgatador, o nosso Boaz,
para que nós pudéssemos ser inclusos no seu povo, para que nós pudéssemos ser inclusos na sua mesa. Cristo se entregou por nós. Nós que éramos estrangeiros, nós que estávamos longe, nós que éramos inimigos do Senhor, Cristo nos amou primeiro, Cristo nos aceitou, Cristo benevolente, e ainda assim continua a fazer até hoje. Senhor, que nós possamos aguardar ansiosamente pelas bodas do Senhor, pelo dia onde nós nos assentaremos à mesa com o Senhor, onde nós comeremos com o Senhor, onde nós celebraremos todas as coisas, por todas as coisas que o Senhor tem feito, junto com todos os santos, celebrando e nos alegrando diante do Senhor. Nós te agradecemos, Cristo, porque o Senhor um dia veio, deixou toda a sua glória, o Senhor que tinha toda a riqueza, deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade, assumiu a forma de servo, para que nós pudéssemos ser inclusos na família do Senhor, para que nós pudéssemos ser resgatados. Nós te agradecemos por isso, nós te louvamos, que nós possamos confiar na tua provisão e no teu cuidado, que nós possamos chamar as pessoas para participar desse povo que está protegido debaixo desse Deus, que como asas de águia nos protege o seu povo e a sua criação. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.